Estamos na reta final, viu, queridos? Reta final. Hoje vamos falar sobre o temperamento fleumático nessa série de temperamentos transformados. Nós falamos já, demos uma bela introdução sobre todos os temperamentos, não foi assim? Falamos sobre o temperamento colérico, tá? Que foi uma bênção, temperamento sanguíneo, colérico, domingo passado, e nesse domingo a parte 4 é o temperamento fleumático. Dizem que é o temperamento de mais fácil convivência, mas nem sempre é assim. Amém? Então eu quero que você ouça com atenção, ainda que o seu temperamento não seja esse, porque na verdade nós temos um temperamento dominante, podemos ser influenciados por outros temperamentos, mas há sempre um dominante, só que não é só o seu temperamento que importa. Como eu falei para vocês, lá em casa eu tenho os 4 temperamentos na minha família. Né? E tem que dançar, né? Você tem que entender, né, como é que funciona o ambiente para poder lançar uma palavra adequada, uma reação adequada, enfim. Se na sua casa todo mundo é sanguíneo, deve ser uma alegria, né? Ou se todos são coléricos, Deus é misericordioso, Ele não permite isso. Então você vai no seu trabalho, por exemplo, ter um encontro com alguém que é fleumático, ainda que você seja colérico, ou melancólico, ou sanguíneo. Então é importante você compreender todos os temperamentos para que você saiba se relacionar como Deus espera. Amém? Então, sem mais delongas, vamos, Caio, para os pontos fortes, como estamos fazendo em cada mensagem. Os pontos fortes do fleumático. Vamos lá, ele é estável e equilibrado, é paciente e tranquilo, é observador e bem organizado, né? É bem assim. Normalmente o fleumático casa-se ou com um colérico ou com um sanguíneo. O sanguíneo é um pouquinho mais organizado, né? Mas o fleumático tende a ser mais organizado, às vezes ultrapassa o limite tolerável, né? Mas tudo bem. Ele é agradável, é de fácil convivência, é persistente e consistente, ele continua a fazer o que tem que ser feito de uma forma adequada, é leal e de confiança, o fleumático, é diplomático, é eficiente, ótimo ouvinte, como já brinquei com você, se você for conversar com o sanguíneo colérico, no meio da conversa já te corta já dá o resumo, já passa a régua já, te manda para casa. Já dá o diagnóstico já. Um médico colérico é aquele assim, olha, é isso aqui, chega, é isso aqui, mas não expliquei ainda, eu tenho ainda mais 10 sintomas para falar. Não, já dá o suficiente já. Então o fleumático é um melhor ouvinte, né? Uma pessoa que ele gosta de ouvir mais do que gosta de falar. Prefere rotinas, uma bela rotina alegra o coração do fleumático, né? Ele gosta de uma rotina, enquanto para o sanguíneo a rotina e para o colérico a rotina é terrível. Lá em casa, neste ano, a minha cama mudou de lugar umas 32 vezes. Cada noite é uma surpresa, né, amor? E como eu sou fleumático, eu vou me expor muito hoje para vocês, tá? Para mostrar que eu não estou pregando só para vocês, estou pregando para mim também. Ou principalmente para mim. Eu fui lá em casa hoje de manhã e com bom fleumático eu gosto das coisas no lugar. Certo, irmãos? Tá, né? E lá em casa houve combinou, assim, meio que aleatório, né? De que a chave da porta dos fundos ficasse em cima da cafeteira, na bancada. Eu acordei, vou logo lá, cadê a chave? 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 Estava atrás da cafeteira. Aí lá em casa eu vou na minha cama, me deito. Tem um lado da cama que eu gosto mais, uma posição no quarto que eu gosto mais. Não vou falar para ela, para não entregar o jogo, né, queridos? Vou orar pelo Senhor, né? Aí, quando eu estou me acostumando com o lugar, aí vem um colérico e muda. A minha sorte é que o nosso guarda-roupa é gigantesco, né? E é extremamente pesado para os bracinhos da minha esposa. Se não, querida, eu estava lascado já.
Então é sempre uma mudança, sempre uma coisa. E o fleumático, para mim é um desafio, porque o fleumático gosta de coisa no seu lugar, das rotinas, eu gosto muito disso, né? Rotina não me atrapalha, mas o colérico estimula o fleumático a mudar um pouquinho, por isso que eu escolhi uma colérica para me casar. E gosta também de lugares silenciosos. Hoje eu quase tive um êxtase na presença do Senhor. Eu fui caminhar de manhã, sabe, eu estou caminhando, né, gente? Estou correndo, né? Vou ficar fininho daqui a pouquinho já. Estou com 97 quilos, vou chegar aos 90 rapidinho, quero ficar assim, saradão. E fui caminhar de manhã, descendo assim, caminhando, andando e tal. Aí eu falei, vou caminhar até um pouco mais longe, né? Vou um pouco mais longe, vamos até as perninhas aguentam. De repente eu vi o Parque da Juventude, onde era o antigo Carandiru. Nunca havia entrado ali. Que beleza de parque, muito bonito. Aí eu entrei e tinha uma área de caminhos entre árvores muito altas e muito antigas. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. E comecei a me deleitar. É o que eu queria, o que eu fazia lá no Jaguaré, no Parque São Francisco. Aí descobri, aquilo me alegrou. Então parei, sentei assim, pé de uma árvore, aquele silêncio maravilhoso de manhã, domingo de manhã cedinho, aquele silêncio. Ali você começa a ouvir a voz de Deus, Ele fala contigo. Então eu amo o silêncio, né? Não só o silêncio, querido, assim também, né? Mas eu gosto de lugares silenciosos, né? Simone não gosta não. Agora vamos para os pontos fracos. Ele é indeciso, tende a adiar tarefas. Se você pede uma tarefa para o marido fleumático, querida, olha, um conselho para você. Se você pede uma tarefa para o marido fleumático, senta e ora. E depois chora. Ele vai fazer com excelência, eu garanto para você. Mas 1 ano e meio depois a gente conversa, né? É resistente a críticas. Você critica o fleumático, ele segura, ele não fala nada no momento, mas ele não é bem assim, o colérico explode. Para com isso, qual é o problema? Me prova que eu estou certo, me prova que eu estou errado. Mas o fleumático interioriza essa crítica. Muitas vezes, por ele ser diplomático, ele aceita na face, mas no coração resiste. É racional demais. Às vezes Deus quer fazer uma coisa e pede para o fleumático, ele quer organizar, ele quer planejar, ele quer fazer, e Deus só ora, só vai e faça, só toca, só cante, só pregue, só louve, só faça isso, só faça que eu vou atrás. O que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer ensinar ao fleumático é que Deus já planejou, e quando Deus fala, Ele já capacitou, e se Ele já capacitou, você tem condições de fazer com excelência. Vou dizer algo para vocês. Toda vez que eu prego a palavra de Deus, eu preparo o meu script e vou seguindo aquele script, eu estudo a palavra de Deus, pesquiso bastante, só que os melhores momentos da palavra não são aqueles que eu preparei, mas aqueles que no decorrer da palavra o Espírito Santo sopra ao meu ouvido. São aqueles insights que eu percebo na hora que não vieram de mim, mas que vão agregar alguma coisa à igreja que está ouvindo. É por isso que o coração do fleumático tem que ser trabalhado. Porque se não for trabalhado pelo Espírito, Deus vai gritar, Ele não vai atender. Amém? Às vezes é desmotivado, um pouquinho apático e passivo. É preciso mexer um pouquinho com o fleumático, né? Comigo é assim, o fleumático precisa de muita motivação, de palavras de valor, de palavras de encorajamento, né? Se você conhece um fleumático, ajude com palavra de encorajamento, né, meu amor? A gente precisa de palavra de encorajamento, vá falando pra gente, né? Olha que marido especial, puxa, que barriga tanquinho, né? Coisa boa de ver. Né? A gente que é fleumático precisa de palavras de encorajamento, isso nos move, isso nos mexe por dentro, nos alegra e nos motiva, né? Aleluia! Quase sempre precisa de motivação para continuar, como eu falei para vocês. Analisa demais as circunstâncias, oh Jesus! Analisar é importante, planejar também.
Mas lembre-se que eu falei, já repeti aqui no final, que o ótimo é o inimigo do bom. Às vezes Deus quer o bom de você, Ele não quer o perfeito. Ele não quer o perfeito. Ele quer que no teu coração você seja perfeito para Ele. Muitas vezes eu espero para fazer algumas coisas, planejo demais, me organizo demais e o timing passa. Eu perco o timing. E Deus não quer isso para mim, nem para você. Vamos lá. Evita confrontos. Isso é algo importante. Eu tive que trabalhar muito na minha vida isso. Para lidar com situações de confronto. O fleumático prefere se esquivar de situações assim. Mas eu tive que aprender na minha vida pastoral que o confronto faz parte da realidade de uma igreja. E nós temos que aprender a confrontar, em casa também, no trabalho também, você tem que confrontar seu filho quando está errado. Você tem que confrontar, é natural. E quando eu falo de confronto, não é briga, contenda ou discussão. É analisar a situação, é confrontar ideias para chegar a um lugar comum. Não consegue dizer não. Fleumático, você pode sabe pilotar avião? Sim. Fleumático, você pode na minha casa fazer uma campanha de 99 semanas de jejum e oração? Sim, claro. Então ele tem dificuldade de falar não. É algo que eu tive que aprender também. É muito importante. Por quê? Porque o fleumático imagina que se ele disser não para alguém, ele vai ser visto de forma errada. Ou não vai perder a credibilidade ou coisa assim. É por isso que nós temos que dizer não. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Tende a ser perfeccionista. Ser perfeccionista não é um problema em si, porque a ideia principal por trás disso é que você faça tudo da melhor forma possível. Só que às vezes você tenta ajustar tantos detalhes que nunca sai do papel o que você planejou. Muitas vezes nós temos que fazer aquilo que Deus nos orienta, e ao longo do caminho, Deus vai ajustando as arestas. É assim que eu aprendi. Não adianta você achar que o que você vai fazer já vai estar pronto. Nada é pronto, nada é acabado. Nós mesmos somos seres inacabados. Todo dia o Espírito Santo trabalha um pouco em nossa vida, temperamento, caráter, personalidade. Então não há por que eu tentar fazer tudo da forma perfeita. Contei para vocês aqui no começo, na introdução, que eu tenho que me policiar muito. Quando eu vou escrever algum post-it, você usa post-it no seu trabalho? Aquelas etiquetinhas amarelas, azuis, até que você usa e tal. Se a minha letra, eu vou usar no passado, porque eu queria que Deus já me deu vitória nesse nome de Jesus. Se a minha letra saísse um pouquinho fora do que eu queria, não importa o quanto eu já tivesse escrito, eu tiraria o post-it, amassaria, jogaria fora, começaria tudo de novo. Percebe o quanto de tempo o fleumático perde se ele ceder à perfeição, a ser perfeccionista? Amém? Então esses são os pontos fortes, os pontos fracos, e agora veremos na vida de Moisés, o nosso personagem bíblico, e através da vida dele vamos entender como esses pontos fortes sobressaem, como os pontos fracos sobressaem, tentar entender como Moisés reagiu, como Deus reagiu com ele também, para poder tirar lições preciosas para a nossa vida. Volto a dizer, ainda que você não seja fleumático, preste muita atenção, porque Deus vai colocar na sua vida pessoas com esse temperamento para você ajudar e ter um bom relacionamento com ela. Amém? Vamos para o primeiro texto, Êxodo 4, 10 a 16, diz assim: esse foi o momento em que Deus apareceu para Moisés na sarça ardente. Todos conhecem a história? É bem conhecida a história bíblica, né? Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, no monte Horebe. De repente, ele entra num ambiente em que uma sarça, que é um arbusto muito comum no deserto, pegava fogo, mas não se consumia. Era algo diferente. Então Deus começou a falar com Moisés. Moisés, tire suas sandálias, porque aqui é terra santa. E começou a chamar Moisés como o libertador do povo de Israel.
E quando Deus chamou Moisés e disse que ele iria até o faraó para libertar o seu povo, Moisés começou a dialogar com Deus assim. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, ou seja, não sei falar bem, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo. Olha só esse "Ah, Senhor". Essa frase "Ah, Senhor", ou então, você pode fazer isso para mim, fleumático? Ah, é típico. Vamos fazer isso? Ah, vamos, mas essa reticência comum do fleumático era comum em Moisés. Até destaquei em amarelo. Se Deus fala comigo, querido, hoje, primeiro eu devo desfalecer na presença dele. Mas se eu percebo que é a voz do Senhor, meu Deus, me manda confrontar o presidente americano. Eu pego o primeiro voo e vou lá. Mas o fleumático, e aqui Moisés, não tinha ainda o seu coração tratado por Deus. Ele começou a colocar resistências, barreiras. Ah, Senhor, não sou eloquente, sou pesado de língua. Verso 11, ao que lhe replicou o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor. Estão captando? Às vezes o fleumático tem dificuldade para seguir uma direção, porque ele sempre coloca um contraponto. Ah, Senhor. E os textos seguem: envia, peço-te, por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor. Para Deus se irar com alguém, querido, é porque o negócio foi sério. Deus dando tudo o que Moisés precisava para fazer aquela obra. Ele respondia como: Ah, Senhor, será que vai dar? Será que não vai dar? Aquela dúvida, inconsistência. E o Senhor disse a ele: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a boca dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Qual é a lição? Foi uma qualidade expressa de Moisés ou uma limitação, queridos? O que vocês acham? Limitação. Foi uma limitação. Muitas vezes o fleumático resiste ao chamado de Deus, às vezes por não se achar capaz. Resiste à liderança por não se achar capaz, mas algumas vezes porque ele não concorda. Mas o fato de não concordar não te permite resistir. É o que Deus falava para Moisés: Moisés, eu sei que você acha que você não fala bem. Eu sei que você imagina que há outras pessoas melhores do que você para fazer essa missão. Mas eu estou dizendo que eu escolhi você. Então pare de reclamar e vá. Deus gritou com Moisés. Será que ele grita com você? Será que Deus tem que gritar com você para que você faça a vontade dele? Não resista ao chamado do Senhor. Porque a partir do momento que Deus chama você, Ele já preparou tudo, Ele já viu o futuro, Ele já viu o teu sucesso, Ele já viu a tua conquista. Então não diga: ah, Senhor. Diga assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Como Isaías diz. Amém? Próximo texto, Êxodo 14, 11 a 15. Aí o povo está reclamando de Moisés. Esse episódio, eles estão diante do Mar Vermelho, atrás o exército egípcio com sede de sangue, nas laterais montanhas, escarpas. Eles pararam diante do mar. E o povo disse a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto, Moisés?
Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Percebem que há uma diferença, uma lacuna, um hiato entre o verso 14 e o verso 15? Porque no verso 14, Moisés repreende o povo. O povo reclama, murmura, e Moisés repreende. Vocês não vão ficar aqui, Deus vai fazer algo extraordinário, vocês vão se calar. Falou, repreendeu, exortou o povo. Só que do verso 14 por 15, há um momento em que Moisés vai até Deus. Fala com Deus, o texto não diz, mas é óbvio que sim. E Deus responde para ele: por que clamas a mim? Sabe o que significa isso? Moisés exortou o povo: coragem, sejam corajosos, Deus vai lutar por vocês. Mas foi chorar as pitangas para Deus. Ah, Senhor, esse povo aí, ó, povo de dura cerviz, povo terrível, Senhor Deus. Olha que povo é esse. Diante do povo, o fleumático foi lá e falou: vamos lá, vocês vão conseguir, aleluia, glória a Deus. Mas com Deus começou a chorar, a se lamentar. E Deus disse: por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Muitas vezes o fleumático, não trabalhado pelo Espírito, ele se torna indeciso no que ele faz. E a indecisão ao servir a Deus é um perigo para nós. Porque se você não faz, Deus levanta quem faz. Se você não vai, Deus levanta quem vá. A obra de Deus tem que continuar. Então, muitas vezes o fleumático resiste ao chamado de Deus e fica indeciso e começa a clamar em vez de marchar. Moisés não tinha que clamar. Ele tinha que simplesmente falar: nós vamos fazer agora algo diferente, nós vamos marchar. Mas o mar vermelho está à frente, Moisés. Não importa. Não importa, o Deus a quem sirvo abre o mar se for necessário. Aí Deus orientou Moisés para, com o seu cajado, tocar no mar, o mar se abriu. Você entende a diferença qual é? O sanguíneo, Deus mal acabou de falar, ele está correndo para fazer. Aí Deus vai dizer: mas eu nem disse que eu quero ainda. Mas já sei, Senhor, vamos lá, já sei. Estou sentindo aqui, eu vou lá. O fleumático não. Ele segura, ele vai, Deus não consegue. Por isso que Deus chama, se Deus quer algo extraordinário para ser feito na terra, ele chama um sanguíneo ou chama um colérico. Porque o sanguíneo e o colérico vão sem medo de ser feliz. Mas o fleumático sempre coloca uma barreira, um obstáculo. Mas Deus pode trabalhar em seu coração. Se você tem esse temperamento, calma. Deus pode trabalhar em seu coração. Assim também como trabalhou no coração de Moisés. Amém? Próximo texto, Êxodo 18, 13 a 23. Esse também aqui é um outro episódio interessante. Moisés começou a aconselhar o povo. Só que, como todo bom fleumático, Moisés tinha dificuldade para compartilhar a liderança dele. Se uma igreja tem um pastor fleumático, e esse pastor não é trabalhado pelo Espírito Santo, dificilmente ele vai compartilhar a liderança. Dificilmente ele vai delegar funções, tarefas para outras pessoas. Nisso, graças ao Senhor, Deus já trabalhou na minha vida. Porque hoje eu delego tudo. Porque entendi que a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus Cristo.
formada por pessoas capacitadas pelo Espírito para poder fazer a obra do Senhor. Mas Moisés não tinha ainda essa perspectiva. Ele diz assim: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé, nem sentado estavam como vocês aqui. Estavam de pé. E nem tinha ar-condicionado, tá? Junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim. Eu julgo entre um e outro e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás assim tu, como este povo que está contigo, porque isto é pesado demais, tu só não o podes fazer. O que Moisés queria era absurdo. Ele acordava, o povo fazia uma fila, estima-se que aquele povo reunido somava 3 milhões de pessoas. Moisés sentava na cadeira e o povo vinha para ele julgar. E quando Jetro, o sogro dele, percebeu essa tolice, disse: Moisés, você vai matar o povo, vai morrer. Não faça mais isso. Sabe o que você faz? Pegue uma pessoa capacitada para liderar 1000. Pegue outro para liderar 100. Pegue outro para liderar 50. Essas pessoas vão julgar as coisas mais triviais. E aquelas questões mais difíceis, elas trazem para você. Divida a liderança, compartilhe a liderança. Se você é fleumático, você tem dificuldade para dividir um projeto. Olha, o fleumático participando de um projeto de empresa é um Deus nos acuda. 10 pessoas na reunião. Quem pode fazer o papel fleumático? Eu trago. Quem pode escrever no papel? Eu escrevo. Quem pode organizar? Eu. Quem pode bater o escanteio? Eu. Quem pode cabecear? Eu. Quem pode apitar? Eu. Se deixar, eu faço. Eu sei, eu já fiz isso. Se fiz. Fiz isso. Com isso, é claro que o fleumático adquire várias expertises. Como ele gosta de fazer tudo, ele acaba aprendendo um pouquinho de tudo. Só que isso é bom, por um lado. Ter um fleumático com você é muito bom. Porque você vai ter lá o bombril com você. 1001 utilidades. Entretanto, se você faz muitas coisas, nunca conseguirá focar no que é mais importante. Então, quando eu reabri a Doadores, já falei: Senhor, meu ministério é pastoral, quero cuidar de vidas, de pessoas, de famílias, envia líderes, envia pessoas capacitadas e habilitadas pelo Teu Espírito, porque eu vou sair delegando. Graças a Deus, hoje eu posso me livrar desse peso terrível que é não compartilhar a liderança. A igreja nasceu, a igreja, não a Doadores, mas a igreja original, a igreja depois de Pentecostes nasceu com um intuito muito claro de cada pessoa participar da igreja, completar a igreja com aquilo que ela sabia fazer. Uns traziam salmos, outros intercessão e oração, um outro uma palavra. A igreja, todos participavam. Não é a igreja de hoje em que um fala, todos ouvem. É por isso que na Doador nós vamos trabalhar com movimentos diferentes. No culto, a gente consegue pregar e a igreja ouvir.
Mas temos que fazer movimento para que todos possam participar, porque eu tenho certeza que o seu testemunho de vida vai agregar valor à minha vida. Eu sei que a sua história é importante para outra pessoa. Então, se eu não dividir com você, se eu não permitir que você demonstre na igreja os seus talentos, não faz sentido ser igreja. A igreja deveria trabalhar para que todos, de alguma forma, pudessem participar. Hoje o Johnny orou por mim. Fiquei feliz que o Simone pediu para ele orar por mim. É uma coisa simples? É. Mas para mim foi importante, creio que para ele também, e para Deus muito mais. Deus muito mais, porque como pastor, muitas vezes, poucas pessoas oram por mim. Ai, pastor, não precisa, né? Fleumático ainda? Deus me livre de chegar perto. Pastor, não, está sempre sorrindo lá, está pregando, está tudo bem com ele, está bem nada, queridos. Eu passo por lutas diariamente. Então fico feliz por nós começarmos a criar na Doadores essa prática maravilhosa de que todos podem participar. E se você um dia tiver um testemunho para dar, o microfone é seu. Tá bom? Só conte para mim ou para a pastora Simone qual é o testemunho, né? Só para a gente saber do que se trata do assunto, né? E a gente vai preparar para você um momento para você falar, porque quando você testemunha, você glorifica a Deus e você encoraja a fé de quem ouve. Isso é maravilhoso. Eu sei que há na sua vida histórias marcantes que trariam valor para cada um de nós. Moisés não pensava assim, ele queria tudo, não é que ele faz por maldade, ele faz porque o temperamento não é ainda transformado. Amém, queridos? Então, se Deus te entregar algo, sendo fleumático, melancólico, sanguíneo, colérico, aprenda a partilhar aquilo que Deus coloca em tuas mãos. Se Deus confiou em você, se Deus confiou em mim, sendo falho e pecador como eu sou, por que nós não confiamos uns nos outros? Uma hora o fruto vai nascer. Se for um fruto estragado, nós tiramos, corrigimos, adubamos a árvore, podamos e trabalhamos. Mas se for um fruto maduro e doce? Hoje eu passei perto de um caminhão vendendo jabuticaba. Que vontade de comer jabuticaba. Geladinha, docinha, não é maravilhosa, querida? E que delícia jabuticaba. Eu vou comprar um pé daquele lá, viu? Que eles vendem aquele. Vou comprar, amor, bota no nosso quarto. Tem a Camila, que eu plantei a Camila, né? Vocês conhecem a história da Camila? Não sei se vale a pena falar, né? Depois do... Não sei. Que eu estava passando um local onde eu morava e tinha uma pitangueira, né? Pitangueira que se fala, né? Aí vi uma pitanga vermelhinha, eu adoro pitanga. Peguei a pitanga assim, pus na boca, que mel, queridos. Que doce. Foi tão doce que eu falei assim, não posso jogar esse caroço fora. Peguei o caroço, pus no bolso, fui para casa, não é que Simone. Eu vou plantar essa pitanga. Será que nasce? Aí plantei. Nasceu. Só que os gatos lá em casa já quebraram umas 3 vezes já. Só que hoje ela está forte, né? Porque eu falei para Simone, ou a pitanga sobrevive, ou os gatos, nhau. Ou faremos churrasquinho de gato. Aí tá lá, várias folhinhas nascendo já, sabe? Tá lá, tá lutando. Oi, porque a Camila, a nossa melhor pitanga é a Camila, né? Camila Pitanga, né? Então eu chamei ela de Camila. Acho que é bom cortar isso, né, gente? Não é bom sair não, mas sei lá. Vamos para o próximo, vamos pregar a palavra. Melhor. Êxodo 33, 18 a 23. Moisés disse, aqui é algo que eu queria focar muito no coração de você. Nós vimos algumas limitações do fleumático, mas eu tenho que exaltar algumas qualidades dele, né? Depois você anota aí, amor, para depois lembrar em casa, tá? Aqui Moisés, ele lutava com o Senhor. Em que sentido? Porque para Deus, o povo de Israel era tão rebelde
que no coração de Deus ele queria destruir o povo de Israel e fazer de Moisés uma nova nação. Só que Moisés, aí entra o coração do fleumático, né? Ele acredita nas pessoas. Ele tem dificuldade para partilhar liderança, mas ele acredita no valor das pessoas. E muitas vezes houve embates de Moisés com Deus. Deus, eu vou destruir o povo. Moisés, não, risca o meu nome do teu livro. Moisés defendia aquele povo. E depois de uma defesa dessa, olha só o que Moisés falou para Deus. Rogo-te que me mostres a tua glória. Muitas vezes o sanguíneo e o colérico querem a bênção de Deus. O fleumático quer o coração do Senhor. A bênção enche o coração do sanguíneo e do colérico, mas a presença de Deus enche o coração do fleumático. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Moisés, tu não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás, e quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Que desejo puro do coração de Moisés! Quantas vezes você desejou ver a face do Senhor? Quantas vezes você abriu mão de conquistas, de glória humana, de aplausos, para simplesmente sentir a presença do Senhor? Eu me lembro que meu primeiro ministério foi louvor e adoração. Eu comecei a participar de uma célula em Alphaville, com violão, louvando numa célula de jovens e adolescentes. Depois comecei a participar no louvor da igreja, participando de um dos grupos, como backing vocal, ministrando em vigília, enfim, foi meu primeiro ministério. Aquilo que preparou a minha vida para o ministério pastoral. E por conta disso eu tinha muito temor de Deus ao preparar um louvor. Porque eu não queria que fossem canções minhas, não fosse a minha escolha, mas fosse, de alguma forma, Deus falando ao meu coração aquilo que Ele gostaria de ouvir. E na minha oração, muitas vezes eu falava: Senhor, o que o Senhor quer ouvir? A gente não faz o culto para Deus? Que música Deus quer ouvir? Porque se for a música que Deus quer ouvir, vai tocar em todos nós de uma forma maravilhosa. E um desses dias, preparando o louvor em casa com meu violão para a célula, eu botei o violão sobre o meu colo, comecei a dedilhar algumas canções, não vinha nada. Eu falei: Deus, não estou sentindo sua presença, porque era só dedilhar e Deus se manifestava. Eu no quarto sozinho com o Senhor. Naquele dia foi diferente. Eu tocava, não saía nada, não vinha uma música na minha cabeça. Era só tocar e pipocava as músicas. Essa, eu anotava direitinho. Naquele dia não estava acontecendo. Aí eu peguei o violão, botei no meu colo, virado ao contrário. Falei: não estou sentindo a presença de Deus. Fechei os olhos, botei a mão sobre o violão, fiquei ali quieto. Naquele momento, queridos, falo diante do Senhor, eu senti duas mãos vindo por trás de mim, na minha cintura, me abraçando, pegando o violão. Eu estava com o olho fechado. Eu falei: meu olho não abre de jeito nenhum. Eu fechei mais. Falei: Simone não é. Ela é carinhosa, mas é assim, né, amor? Né? É carinhosa, lógico. Um doce pessoa. Simone não é, ela me respeitava, eu estava no quarto, louvando ao Senhor, ela não entrava no quarto. As crianças também não.
Era Deus. Ele falava assim: não é só quando eu me manifesto que me faço presente. Eu estou com você. Todos os dias estarei com você. Então toque, escolha. Eu vou ouvir o que você cantar e tocar para mim. Então é essa intimidade com o Senhor que o fleumático busca e que, na verdade, todo temperamento deveria buscar. Talvez seja natural para o fleumático, mas pode ser para o sanguíneo, para o colérico e também para o melancólico. Se você desejar a presença de Deus, as demais coisas serão apenas acessórios. Sabe quando você se apaixona por alguém, né, Silvana? O coração bate mais forte, não é? Eu me lembro quando eu conheci a Simone, foi assim avassalador, né? E a gente estava namorando, tínhamos noivado já, nós íamos nos casar no ano seguinte. Eu fui tirar férias de Uruguaiana no Rio de Janeiro, ficar 30 dias no Rio de Janeiro. Longe, né? Quando eu voltei, eu morava com alguns amigos, né, o Celso e o Ferrari. E quando eu voltei, Simone chegou na casa, né? Na casa não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha zap, não tinha nada. Falei o dia, a hora que eu ia chegar, né? Ela estava com uma camisa branca, né, dobrada assim na manga, com uma bermuda jeans, né? Eu lembro, meu amor, tá vendo só? Com um sapatinho baixo, né? Aí nos abraçamos no portão. Para mim, na verdade, eu passei aqueles 30 dias de férias no Rio de Janeiro pensando naquele momento. Aquele momento me bastava, aquele momento iria me completar. E de fato completou. Talvez o que você precise não é tudo isso que você imagina. Talvez o que você precise seja algo mais simples. Seja a presença de Deus. Busque como Moisés buscou. É claro que, como Moisés, Deus não vai aparecer para você da forma como você imagina. Que ninguém pode ver a face do Senhor e ainda viver. Mas certamente Ele mudará o seu coração. A alegria brotará em seu coração. Amém? Vamos, Caio. Números 12, 1 a 8. Esse é um episódio interessante em que Zípora, mulher de Moisés, faleceu. E Moisés decidiu se casar novamente. Ele se casou com uma mulher etíope. E Arão, irmão de Moisés, sacerdote, e Miriam, também irmã de Moisés, se levantaram contra ele por causa dessa escolha que ele fez. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que era etíope, que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí-vos 3 à tenda da revelação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e os 2 atenderam, acudiram. Então disse o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele farei conhecer em visão. Em sonhos falarei com ele, mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O fleumático tende a ser manso, ele foge da contenda. Por um lado isso é ruim, porque você vai ter que confrontar pessoas na sua vida, principalmente quando elas estiverem erradas. Mas por outro lado é bom, porque você deixa que Deus defenda a sua vida. Há pessoas que querem lutar a guerra que só Deus pode lutar. Os irmãos de Moisés levantaram afronta contra ele. Ele não reclamou,
Deus saiu em defesa de Moisés e disse para Arão e Miriam: vocês não têm medo, não? Alô? Não tem medo de se levantar contra Moisés, meu servo? Resumo da história: Miriam ficou leprosa por 7 dias. E só não morreu porque Moisés intercedeu por ela. E Arão só não morreu porque ele era o sacerdote de Israel. Veja o coração de uma pessoa fleumática já tratada e trabalhada pelo Espírito Santo. Ela prefere Deus. Ela é humilde, se entrega ao Senhor. Ela é mansa de coração. E é assim que nós devemos ter. Não pense que é só uma questão do fleumático, não. Todo temperamento precisa ser humilde. Porque há muitos líderes nesse país e nas nações que buscam a glória só para eles, que buscam o aplauso, a glória humana, a aprovação humana, e nem se preocupam com o que Deus está pensando. Muitas vezes pegam Deus como escudo. Se a minha igreja está sendo abençoada, é porque Deus está ali. Nem sempre. Se a minha igreja está cheia, é porque o Espírito Santo está se manifestando. Cuidado. Porque a permissão de Deus não significa aprovação de Deus. É por isso que Moisés sempre vivia na presença do Senhor, com mansidão. É assim que você e eu devemos estar. Não se levante, não se exalte. Submeta-se, pois, à potente mão de Deus, e no tempo certo, é Ele quem vai te exaltar. Se alguém levantar calúnia contra você, não importa, trabalho, família, igreja, não importa. Se alguém se levantar contra você, não reaja. Deus, que tudo vê, agirá com justiça em seu favor. Se você lutar, Deus não pode advogar a sua causa. Mas se você se render diante do Senhor, é o próprio Deus quem lhe fará justiça. Amém? Vamos, Caio. Números 27 a 12. Esse é o último versículo, tá bom? Já estamos perto de encerrar. E talvez essa seja a porção bíblica mais importante para esse dia. Eu vou falar agora de uma limitação, temperamento fleumático em Moisés. E eu queria muito que você ouvisse com atenção, lesse comigo com atenção, porque é muito séria essa palavra que envolve a vida de Moisés. Números 27 a 12 diz assim: e o Senhor falou a Moisés dizendo... Por que Deus falou a Moisés? Porque o povo estava com sede e queria água. E o povo estava falando com Moisés para que Moisés disse que é água. E Deus falou a Moisés: toma a vara, que era o cajado que Moisés usava, com os quais fez os milagres no Egito, as 10 pragas, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Deus disse: Moisés, está um deserto, está vendo aquela rocha ali? Você vai chegar até a rocha e vai falar a rocha. E ao falar a rocha, ela vai minar água que vai matar a sede de todo o povo. Perceberam? Vamos lá. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Deus mandou dizer isso, queridos?
Estranho, né? Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Deus mandou dizer isso, queridos? Não. Não. Moisés não creu na palavra do Senhor. E ainda zombou da direção de Deus. Então Moisés levantou a sua mão e feriu. Deus mandou ele fazer o quê? Falar. Moisés fez, o que ele fez? Feriu. Feriu, ele bateu, ele pegou o cajado e bateu na rocha. Tipo assim, vocês acham que eu posso tirar a água dessa rocha? Pá! Pá! Feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água. Que bom que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus ali, sairia fogo. Raios e trovões. Melhor, ácido sulfúrico. Por isso que ele é Deus, eu sou só um servo qualquer. Mesmo ferindo, ainda saiu água. Sabe quem era a rocha? Sabe a quem essa rocha se referia? Quem é a nossa rocha? A rocha de salvação? Jesus. Mesmo ele sendo ferido e traspassado pelos nossos pecados, como Isaías profetizou, mesmo assim não retrocedeu da cruz, foi até o fim. E bateram na cabeça de Cristo, quando havia sobre ela aquela coroa de espinhos. E bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão, Deus é maravilhoso, tá? A gente erra, a gente se desvia, Deus é misericordioso, Ele é fiel, Ele dá água, todo mundo bebe, só que Deus depois chama junto. Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Moisés não viu a terra prometida. Aliás, ele viu a terra prometida. Só que ele não colocou os pés lá. Por causa disso. Mas espera aí. Deus não falava com Moisés face a face? Não era o homem mais manso da terra? Deus tinha um amor incrível por Moisés. Chamou Moisés para libertar o seu povo. Mas Deus é fiel e justo. Mais importante que falar coisas bonitas para o Senhor, cantar em verso e prosa, desenhar para o Senhor, fazer coisas maravilhosas, é santificar o Senhor. Quando você não crê e por não crer não age no que Deus direciona você, você não santifica Deus. E o fleumático, como disse antes, muitas vezes resiste à direção do Espírito. O Espírito traz uma direção, mas Senhor, olha, mas deixe Deus tratar o teu coração, para que você possa entrar na terra prometida. Moisés tentou várias vezes pedir para Deus para entrar na terra prometida. O que Deus fez foi levar Moisés ao monte, ao cume do monte Pisga, e de lá Moisés pôde contemplar a terra que seria dos hebreus. Mas na terra ele não pôs o seu pé. O temperamento fleumático é maravilhoso.
É calmo, tranquilo, paciente, organizado. Quando é controlado pelo Espírito. Muitas limitações no meu temperamento, que é fleumático, ao longo desses 15 anos de ministério pastoral e 25 de convertido, ao longo desses anos, muita coisa Deus trabalhou em mim, para que eu possa aprender a lidar com o meu próprio temperamento e não questionar a direção de Deus. Mas muita coisa há que eu preciso fazer, melhorar e aprimorar. Lembre-se, independentemente do seu temperamento, ele precisa ser controlado pelo Espírito. Nós vamos orar agora, para que no seu coração haja essa intenção de deixar o Senhor trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração. Nenhum temperamento é perfeito, nenhum temperamento é melhor do que o outro, nenhum é pior do que o outro. O seu temperamento é a estrutura, é a expressão de toda a sua estrutura emocional. Não precisa mudar o seu temperamento, mas deixe o Espírito Santo trabalhar. Eu brinco com o Júlio no trabalho, né? Que ele começou a ter umas reações diferentes depois das mensagens. Meu Deus, o que eu fiz com ele, hein? E o que eu fiz com ele? Ele falou, não, pastor, estou trabalhando o meu temperamento. E lá onde a gente trabalha, tem que trabalhar o temperamento mesmo. Que é um desafio todo dia. Servir ao Senhor numa editora cristã é um desafio diário. Que o diabo sempre lança setas contra nós para impedir o nosso processo de trabalho, de aprimoramento. Mas faça uma experiência. Quem aqui já identificou o seu temperamento? Todos nós, né? Você também, Flor? Se você já identificou, trabalha nisso, trabalha nele. Ou peça, Senhor, trabalha, faça uma oração sincera ao Espírito Santo. Espírito Santo, fortalece as áreas as qualidades do meu temperamento e trabalha, Senhor, nas limitações. Porque, lembre-se, as suas escolhas são norteadas pelo teu coração. E o seu temperamento é um reflexo do seu coração. Amém? Eu vou orar por você. Feche seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus. Posso o mundo brilhar.